O ano 512 a.C. O rei Hulu do estado de Wu, na China, enfrenta uma grande ameaça. O reino vizinho de Chu está se preparando para atacar com um exército 10 vezes maior. Desesperado por uma solução, o rei Hulu seguiu o conselho de seus conselheiros e convidou Sun Wu, um estrategista e filósofo renomado, para ajudar e preparar suas tropas para a iminente batalha. Sun Wu, que mais tarde seria conhecido como Sun Tzu, é o autor do famoso livro A Arte da Guerra. Assim que chegou ao palácio, Sun Tzu foi recebido pelo rei Hulu, que expressou suas preocupações com as iminentes ameaças militares que seu reino enfrentava. O rei havia ouvido falar das habilidades e qualidades de Sun Tzu, mas duvidava que ele fosse capaz de ajudar a vencer a guerra que se aproximava. Sun Tzu ouviu atentamente as palavras do rei e concordou em avaliar a situação para encontrar a melhor estratégia para enfrentar os desafios à frente. Sun Tzu afirmou que seus conhecimentos poderiam transformar qualquer pessoa em um soldado de valor e que mesmo em menor número tais soldados poderiam ser vitoriosos ao seguir suas estratégias. O rei Hulu, no entanto, viu a confiança de Sun Tzu como uma forma de prepotência e decidiu testá-lo, levando-o para ver suas belas e educadas concubinas. Sun Tzu observou as mulheres com indiferença, deixando claro que suas habilidades e beleza não seriam úteis para o estado de Wu naquele momento. O rei tenta desmascará-lo, desafiando-o a transformar as concubinas, mimadas e acostumadas apenas à diversão, em soldados de valor. Todavia, Sun Tzu respondeu com confiança que seria sim capaz de transformá-las em soldados eficazes. O rei Hulu ficou surpreso com a resposta de Sun Tzu, que ao invés de se desculpar ou tentar se explicar, se manteve firme em suas palavras. Então, o rei decidiu desafiá-lo, pedindo que ele transformasse as concubinas em soldados capazes ali mesmo. Queria ver com seus próprios olhos o método do Sun Tzu e descobrir se o estrategista era de fato tão habilidoso quanto afirmava ser. Apesar de Sun Tzu ter reunido as concubinas para explicar as formações de treinamento de combate e ter determinado as duas mulheres mais antigas como líderes do grupo, as mulheres não levaram a sério as instruções. Elas estavam acostumadas com as mordomias do palácio e tratavam o exercício como uma brincadeira, mesmo estando na presença do rei. Sun Tzu, no entanto, mostrou paciência e compreensão diante da situação desastrosa. Ele explicou que aquele treinamento era essencial para a sobrevivência do reino, do rei, das concubinas e de todos. Após contar com o entendimento das mulheres, Sun Tzu solicitou que elas repetissem o exercício. Infelizmente, em pouco tempo, as mulheres voltaram a tratar os exercícios como meras brincadeiras, fazendo piadas e rindo, ao invés de seguir as vozes de comando e manter a disciplina. Nesse momento, então, o rei Hulu observou Sun Tzu com certa curiosidade, questionando-se sobre qual seria um método tão famoso capaz de disciplinar até mesmo aquelas mulheres. Porém, em vez de responder, Sun Tzu fez um gesto para que o treinamento parasse e se aproximou das duas mulheres que havia escolhido como líderes. Sem dizer uma palavra, com a velocidade de um soldado treinado, ele sacou sua espada e com 2 cortes precisos, retirou a cabeça de ambas as líderes na frente do grupo chocado de mulheres. O rei Hulu ficou atônito, mas Sun Tzu, ainda com a espada em punho, disse com firmeza:
que a disciplina era uma questão de vida ou morte na guerra, e que aquele era o preço a pagar pelo não cumprimento das ordens. As demais mulheres cessaram os risos e brincadeiras e ficaram paralisadas, horrorizadas, com a inesperada ação ocorrida na frente do rei. O rei, por sua vez, indagou a Sun Tzu qual era o propósito da ousadia de eliminar as mulheres do rei. Após a pergunta do rei, Sun Tzu explicou que a ação foi necessária para mostrar seriedade do treinamento e que as mulheres, como soldados, deveriam compreender a importância de seguir as ordens com disciplina e determinação. Ele enfatizou que, em tempos de guerra iminente, não haveria espaço para soldados que não levavam o treinamento a sério e que as consequências da inação poderiam ser fatais para o reino. O rei, embora inicialmente chocado com a ação, acabou por compreender a mensagem de Sun Tzu e reconheceu a importância da disciplina e da educação na preparação para a guerra, se contendo apenas em assistir o seguimento do método que aquele homem que se mostrava astuto faria. Sun Tzu deu ordens para que os corpos e cabeça das líderes mortas fossem recolhidos e sepultados com honra. Em seguida, escolheu outras 2 mulheres para liderar o grupo de treinamento de combate e deu instruções claras e precisas sobre as formações e estratégias de batalha. Dessa vez, as mulheres levaram o treinamento a sério, demonstraram habilidade e disciplina. Ao final do treinamento, Sun Tzu se aproximou do rei, que ainda estava impressionado com a transformação das concubinas em soldados capazes. O estrategista explicou que aqueles que se submetem ao treinamento e à disciplina se tornam verdadeiros soldados, capazes de cumprir as mais severas ordens e enfrentar qualquer desafio no campo de batalha. O rei, impressionado com a eficácia do método de Sun Tzu, agradeceu ao estrategista e reconheceu sua habilidade e sabedoria. Após testemunhar a transformação das concubinas em soldados disciplinados sob o comando de Sun Tzu, o rei Hulu ficou impressionado com as habilidades do estrategista e imediatamente concedeu a ele a posição de general do exército de Wu. A partir daquele dia em diante, Sun Tzu liderou o exército com seus métodos inovadores e estratégias eficazes, garantindo a confiança total do rei em suas habilidades como filósofo e estrategista militar. É interessante ressaltar que a história de Sun Tzu e as mulheres de Wu é uma demonstração do poder da estratégia e da determinação, mesmo em situações aparentemente impossíveis. O livro em si, A Arte da Guerra, é considerado por muitos estrategistas um guia atemporal de leitura obrigatória para todos que buscam sucesso nas diversas áreas da vida, seja nos negócios ou nos estudos ou mesmo nas relações pessoais. Embora seja erroneamente interpretado como um livro para guerra e conflito, na verdade é uma obra para vencer e, se possível, vencer sem a necessidade de conflitos e desgastes. Obrigado por assistir até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal. Valeu e até a próxima.